Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e esse é o dia 112 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Que bom que você voltou, porque hoje nós vamos ler o livro de 2 Reis, capítulo 16, 17 e 18. No ano 17 do reinado de Peca, filho de Remalias, em Israel, Acás, filho de Jotão, se tornou rei de Judá. Acás começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agradava ao Senhor, o seu Deus. E seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até oferecer o seu próprio filho, queimando como oferta aos ídolos, seguindo o nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida, conforme os israelitas avançavam. Acás ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Rezim, rei da Síria, e o rei Peca de Israel atacaram e cercaram a cidade de Jerusalém, porém não puderam derrotar Acás. Nessa mesma época, o rei de Edom reconquistou a cidade de Elate e expulsou os judeus que moravam lá. Os edomitas foram para Elate e ainda moram lá. Acás mandou alguns mensageiros a Tiglat-Pileser, o rei da Assíria, para entregarem a ele esta mensagem: Eu sou seu criado e seu filho. Venha me salvar dos reis da Síria e de Israel, que estão me atacando. Acás pegou a prata e o ouro do templo e o tesouro do palácio e mandou de presente para o rei da Assíria. Em resposta ao pedido de Acás, o rei da Assíria marchou com o seu exército para a cidade de Damasco, conquistou-a, matou o rei de Rezim e levou o povo para Quir como prisioneiro. O rei Acás foi a Damasco para se encontrar com o rei Tiglat-Pileser e viu o altar que havia ali. Então mandou para o seu sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, com todos os detalhes. E Urias construiu um altar, seguindo todas as instruções que o rei Acás havia mandado de Damasco, e terminou o trabalho antes que Acás voltasse. Ao chegar de Damasco, Acás viu que o altar estava pronto. Então queimou sobre ele sacrifícios de animais, ofertas de cereais e derramou em cima dele uma oferta de vinho e o sangue de uma oferta de paz. O altar de bronze, que era dedicado ao Senhor Deus, ficava entre o novo altar e o templo, e por isso Acás o mudou para o lado norte do seu novo altar. Então deu a Urias a seguinte ordem: Use este meu altar grande para as ofertas que são completamente queimadas de manhã e para as ofertas de cereais da tarde, para as ofertas que são completamente queimadas e as ofertas de cereais do rei e do povo e também para as ofertas de vinho do povo. Derrame sobre o altar o sangue de todos os animais que forem sacrificados, mas deixe um altar de bronze a fim de que eu o use para adivinhações. E Urias fez o que o rei mandou. O rei Acás desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo e tirou as bacias que estavam em cima delas. Tirou também o tanque de bronze de cima das costas dos 12 touros e colocou sobre a base de pedra. E para agradar o rei da Assíria, Acás também tirou do templo a plataforma onde ficava o trono real e fechou a entrada particular por onde os reis entravam no templo. Todas as outras coisas que o rei Acás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Acás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. No ano 12 do reinado de Acás, de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor, porém não tanto quanto os reis que governaram em Israel antes dele. O rei Salmaneser da Assíria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmaneser e lhe pagava o imposto todos os anos. Mas certo ano, Oséias mandou alguns mensageiros a So, rei do Egito, pedindo a sua ajuda, e parou de pagar o imposto anual à Assíria. Quando Salmaneser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão.
Então Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria no 3º ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Assíria conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Síria como prisioneiros. Ele mandou que eles fossem morar na cidade de Hala, outros perto do rio Habor, que fica no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade da Média. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia livrado de Faraó, o rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado conforme eles avançavam, e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, o seu Deus, não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombras, eles levantaram colunas do deus Baal e poste da deusa Aserá. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram, e adoraram ídolos, coisas que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandone os seus maus caminhos e obedeçam os meus mandamentos, que estão na lei e que eu dei aos seus antepassados, e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer, foram teimosos como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com seus antepassados, e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor, e desse modo eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não os imitassem. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, o seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste da deusa Aserá. Adoraram as estrelas e serviram o deus Baal. Queimaram seus filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos, consultaram médios e adivinhos e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova, e por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso, o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Ele os castigou, entregando-os aos inimigos cruéis, e no fim os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para cativeiro na Assíria, onde eles moram até hoje. O rei da Síria trouxe gente das cidades da Babilônia, Cutá, Iva, Ramate e Sefarvaim, e os fez morar na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoraram a Deus, o Senhor, e por isso ele mandou leões, que mataram alguns deles. O rei da Síria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar na cidade de Samaria não conheciam a lei de Deus naquela terra, e por isso esse Deus havia mandado leões, que estavam matando aquelas pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Façam com que ele volte e fique morando lá, para ensinar ao povo a lei do Deus daquela terra. Então o sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria foi e ficou morando em Betel, aonde ensinava ao povo como adorar a Deus, o Senhor.
Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e os colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído. Cada povo, na cidade onde estava morando, fez os seus próprios ídolos. Isto é, o povo de Babilônia fez imagens do deus Sucote-Benote, o povo de Cutá, imagens de Nergal, o povo de Ramate, imagens de Azimá, o povo de Iva, imagens de Nibás e Tartaque, e o povo de Serfavaim queimava os seus filhos em sacrifício aos seus deuses, Adrameleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifícios por eles naquele lugar. E assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam seus próprios deuses, de acordo com os costumes dos países de onde tinham vindo. Até hoje eles continuam com seus antigos costumes. Eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem às leis e os mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adorem outros deuses e nem se ajoelhem diante deles, não os sirvam nem ofereçam sacrifício a eles. Obedeçam a mim, o Senhor, que tirei vocês do Egito com grande poder e força. Ajoelhem-se diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Obedeçam sempre às leis e aos mandamentos que escrevi para vocês. Não adorem outros deuses, nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor, o Deus de vocês, e eu os livrarei de todos os seus inimigos. Mas esses povos não atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim eles adoravam a Deus, o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos. E até hoje os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém, e a sua mãe chamava Abia, e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agradava a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Será. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Deonstã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes, nem mesmo depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Assíria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu seu território, desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No quarto ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmaneser da Assíria invadiu Israel e o seu exército cercou a cidade de Samaria. No 3º ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Síria levou os israelitas como prisioneiros para sua terra. Mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Hala, outros perto de Rabor, no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender nem obedecer. No ano 14 do reinado de Ezequias, de Judá, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades de Judá, que eram cercadas de muralhas, e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi essa: eu errei, por favor saia do meu país, que eu pagarei tudo que o Senhor exigir.
O rei mandou uma resposta, dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Ele também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro com que ele mesmo havia revestido as batentes e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Assíria mandou de Laquis um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias, e 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Uquias, que era encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhe disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Assíria. Em que você está baseando a sua confiança? Você está pensando que as palavras podem tomar lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Assíria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é mesmo que usar um caniço como uma bengala. Isto é, ela vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, o rei do Egito, para aqueles que nele confiam. Ou por acaso você vai dizer que confia no Senhor, o seu Deus, e não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente o altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei da Assíria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem o oficial assírio menos graduado, e no entanto espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria? Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi ele mesmo quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina, e vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escute o que o grande rei, o rei da Assíria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixe que ele os convença de confiar em Deus, o Senhor. Não pense que o exército os salvará, e não deixará que o exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei da Síria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uva das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras, e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, aonde há plantações de uvas para fazer vinho, aonde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixe que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações a salvaram do rei da Assíria? Aonde estão agora os deuses de Ramate e de Arpade? Aonde estão os deuses de Serfavaim, de Rena e de Ivá? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado. De acordo com a ordem do rei Ezequias, eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. Terminamos a leitura de hoje, mas eu quero lembrar você que ainda não se inscreveu no canal
a importância de você se inscrever, porque assim que sai um novo vídeo, você já recebe a notificação na hora e não perde nenhum dia, nenhuma leitura e mantém aí o seu propósito firme, tá bom? Então se inscreva no canal e não esqueça também de compartilhar o vídeo. Você é um missionário, você é um pregador, sabia disso? Um mensageiro de boas novas. Quando você compartilha a palavra, você está levando a palavra de Deus ao coração de outras pessoas. Faça isso porque Deus vai ficar feliz com a sua atitude também, tá bom? Deus te abençoe, beijo, até amanhã, tchau, tchau!